Buenas Espalho. Eita, olha nós aqui de novo. Esse episódio que eu já não lembro mais se é o quinto, sexto, sétimo, já tô meio perdido nessa contagem, mas daí o meu amigo da edição vai colocar embaixo ali, episódio, com quem, e tudo vai dar certo. Então a gente está começando mais um episódio, comecei do zero, Canadá ainda, porque os nossos convidados basicamente estão aqui no Canadá, próximo de mim, grandes pessoas, grandes amigos, grandes companheiros. É muito bom estar aqui. E então, se você já está acompanhando o canal, se você já está acompanhando essa rotina de publicação dessas conversas, também dos pequenos cortes que estão acontecendo, vai lá, te inscreve, curte, compartilha, ativa a sineta, deixa um comentário. Tu não me conhece ou não conhece uma dessas pessoas que está conversando aqui comigo, por favor, deixa a pergunta ali embaixo, que não é problema algum. A gente vai conversando, a gente vai trocando uma ideia e principalmente a gente vai atualizando conforme as curiosidades forem aparecendo. Então, hoje é uma noite muito especial. Por quê? Estou com uma carioca raiz lá que fala chiado. Não fala chiado, não. Mas é uma pessoa muito especial. Está crescendo, a família dela está crescendo. A gente tem acompanhado de perto, isso nos deixa muito felizes também. E acima de tudo isso, é uma grande pessoa, dedicada, esforçada, correndo atrás do dela também aqui no Canadá. Lela, te apresenta, por favor. Seja bem-vinda. E aí, bom, primeiro, obrigada, né, por esse convite. Aí, tomando a cervejinha aqui, poxa vida. Rio 40 graus, daí eu pensei, pô, Rio 40 graus. Agora que tá esquentando aqui, né, já é a ocasião da cervejinha. Tá. Esquentando, né, hoje fazendo 2 graus positivos, mas... Quente. Só uma pequeníssima correção, eu sou baiana, na verdade, sou de Salvador. Olha isso, é Mas meu coração é carioca, eu cresci no Rio de Janeiro, então... Mas não posso deixar de mencionar, né, para honrar minha terra. Com certeza. Então, deixa eu corrigir. Da Bahia para o mundo. Então é isso, eu nasci em Salvador, aí cresci no Rio, cresci em Realengo, que fica lá na Zona Oeste. Bairro muito quente em todos os sentidos. Tu é de Realengo. Realengo, na realidade, é bem popular, não é, Lela? É bem... Porque, na realidade, se ouve falar bastante de Realengo. Não sei se são as pessoas que eu acabo conversando e acaba trazendo Realengo. Eu não sei se tem alguma escola de samba ali. Não, Realengo, assim, tem duas músicas famosas que citam Realengo, que é a do Gil, Alô, Alô, Realengo, aquele abraço. E tem uma do Jorge Ben também, que fala, gente, dentro, quem não solta Então agora é só isso. Realengo. Mas tirando isso, não vai com Não, então grandes pode ser atrações, isso, não. pode ser isso. Porque na verdade são músicas populares, né? E Sim. acaba entrando e não sai mais da cabeça. Exatamente. Pode ser disso. Daí, tu nasceu na Bahia, foi pro Rio, desculpa, Realengo quando? Isso. Novinha? Bem jovem? Foi em 93. Eu tinha de 6 para 7 anos. Aí foi porque meu pai é carioca. Ele conheceu minha mãe, aí eles casaram, minha mãe é baiana, daí eles foram morar na Bahia, mas como meu pai era funcionário público, ele ficou muito tempo inativo e, né, seria um desperdício de carreira. E aí ele voltou pro Rio e minha mãe foi junto. Ah, legal. E no Rio tu passaste a infância inteira? Sim, até os 17 anos. Quente, Rio de Janeiro, calor. Exatamente. Tudo que a gente vê na televisão graus. é de verdade. Tudo. Não tô brincando, nem tudo, assim, tem muita romantização de todos os lados. Mas, enfim, eu acho que isso acontece com todos os lugares, né? E é Tu isso. conhece quando tu vive, efetivamente, né? Conhece quando tu vive. E isso é legal porque, na verdade, essas conversas que eu tenho trazido é para, de fato, apresentar isso, né? Porque, às vezes, a gente tem uma visão do Canadá, do Quebec, mais estritamente de Montreal, onde a gente está inserido, e o objetivo é mais ou menos esse,
desmistificar algumas coisas, né? É Uhum. trazer essa informação de quem vive o dia a dia efetivamente, com os seus louros, né? Com as suas glórias, com o seu lado positivo, mas também apresentar aquilo que, por vezes, é incômodo, né? Uma situação Sim, que nos incomodou, uma situação que nos incomoda, ou algo que aconteceu que, poxa, isso lá não aconteceria, como está acontecendo aqui. Então, o nosso bate-papo é bem sobre isso. E depois do Rio, o que aconteceu? Porque tu ficaste até os 16, 17. isso. Decidiu sair do Rio, abandonar o Rio. Aí eu fui. Então, a minha a história, a nossa família é uma família muito, sei assim, muito nômade, talvez. A minha mãe se divorciou do meu pai e a gente realmente, assim, a gente estava querendo ter uma experiência diferente. E a gente sempre ouvia falar que Rio Grande do Sul era muito legal, a gente não conhecia. Quer dizer, eu e minha irmã, né? Minha mãe conhecia, mas a gente tinha, né, assim, uma ideia de que era muito bonito, de que fazia frio, porque apesar de eu ser baiana, radicada no Rio de Janeiro, assim, sempre o calor foi um problema muito, muito grande para mim, porque eu tenho a pressão muito baixa, então eu passo mal, desmaio, enfim. E aí a gente pensou assim, vamos tentar uma coisa diferente, vamos viver uma aventura. Daí a gente realmente, assim, a gente literalmente empacotou tudo. A gente não conhecia ninguém no Rio Grande do Sul. Minha mãe conhecia tinha uma amiga que ela tinha conhecido no chat da UOL. Chat da Né? UOL. Nessa época não tinha rede social, né? Não tinha nem Orkut. Chat da UOL. E aí ela Eu lembro. Ela falou, vamos, embora. A gente simplesmente foi. Tanto que ela fez a mudança, ela empacotou e deixou no depósito da Graneiro, porque a gente não tinha endereço. Caramba. A gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente ficou na casa dessa amiga dela, uns 10 dias. Até a gente chegar lá, a gente vê o que a gente faz. Aí a gente chegou lá, só com a mala, literalmente. Eu, minha mãe e minha irmã, e o nosso canarinho, que viajou de ônibus. O canarinho. A gente tinha um canarinho que viajou de ônibus 25 horas com a gente. Coitado do E bichinho. sim. E chegando lá a gente viu. A gente, então tá, gente. Aí ela morava em Cachoeirinha e a gente resolveu morar em Canoas. Porque a gente foi olhar, né? Tinha uma escola lá que se chama Marechal Rondon, que era boa. Eu tava terminando o ensino médio. E aí foi essa aventura. A gente foi. E aí eu fiquei mais 7 anos. Depois disso, bom, a gente tenta tentar resumir muito, né? Aí, bom, eu terminei o ensino médio, aí fiz faculdade, aí comecei a trabalhar. Te Aí formaste em quê? Tua eu fiz, formação em quê? eu fiz literaturas de língua portuguesa. Então, literaturas de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Portugal, Brasil, quer Caramba. ver? É, muito legal. Caramba. E aí, depois comecei a trabalhar, trabalhei um pouco com pesquisa, e depois no mercado editorial, trabalhando em editora, e com revisão de textos também, paralelamente. E aí aí, enfim, conheci o Guga e aí em 2011 recebi uma proposta muito boa. Eu já queria muito voltar para o Rio, sabe? Ah, Nunca consegui. Meu coração sempre pertenceu ao Rio, então assim, eu nunca consegui de fato tá de coração e de cabeça morando no Rio Grande do Sul. longe. Eu sentia muita falta, assim, muita falta mesmo. Aí eu recebi uma proposta maravilhosa para trabalhar numa editora grande e premiada, importante, assim, sabe? Que Caramba. não teria como desperdiçar. E aí, Sim. aí fomos de novo, né? E o Google lá, papapá. E Mas aí não precisaram também levar o periquito de novo no ônibus, já foi um pouco diferente a volta, né? não, foi já. Coitado. Não, essa história do canário, não, era Godines. Foi horrível, porque assim, no dia que a gente chegou no Rio Grande do Sul, a gente Tá. chegou na casa da moça e aí ela tinha um gato e ele matou o passarinho. Assim, no dia que a gente tava com as malas, assim, sabe? Ele matou o passarinho. É, Vocês levaram o pássaro para a morte. ele viajou 25 horas de ônibus Cara, e morreu, coitadinho, velho. Do sério, muito. Godinho. O do Godines, muito triste. Eu tô vendo que tu tá triste, tu tá rindo, dando gargalhada comigo, aí tô Eu tô, vendo que tu tá eu triste. tô rindo com respeito.
Mas foi isso, a gente já voltou de boa pro Rio, né? Assim, é Sim, diferente voltar com trabalho garantido, sim. com... Bem mais tranquilo, na realidade, né? Tu já Sim, ter para sim. onde ir e tu tem uma renda. E a partir disso, ok, então tu, na realidade, desde a tua infância, tu já viajou. Tu viaja, Uhum. melhor dizendo. É história de E migrações internas, né? Como eu exato, costumo exato, dizer. porque na realidade Uhum. eu acredito que mesmo sendo dentro do país, existem algumas diferenças que te deixam um pouco desconfortável e tal, as adaptações, a cultura, porque na realidade o Brasil é muito grande, então essa cultura que a gente tem de cada estado, a gente precisa de fato aprender, né? Ver como a Uhum. cidade movimenta, ver como o estado se movimenta. Mas tu já sofreu não, mas tu já foi se adaptando conforme tu foi crescendo. Sim, não, e sofrer mesmo. Acho que imigração implica também sofrimento, né? É, tem muita coisa que a gente, claro, né? Por isso que a gente imigra, assim, existem muitos ganhos, mas a gente paga um preço também, e esse preço a gente também paga quando migra dentro do próprio país. Porque é isso que você falou, assim, é um país, mas existem culturas que são muito próprias a cada região, É. falares que são diferentes. Então, esse é um processo de adaptação que é doloroso mesmo. E nessa aí, quando foi que tu ou vocês sentiram que dava para fazer algo fora do Brasil? Que É, momento veio esse pulo? então, eu acho que tem dois momentos. E aí, no dia que o Guga participar também, no dia que você conversar com ele, aí ele vai dizer se ele está de acordo, assim, mas o modo como eu percebo esse pulo foram dois, assim. O primeiro foi quando a gente ainda morava no Rio Grande do Sul. Primeiro, assim, a gente sempre teve uma vontade muito grande de ter uma vivência no exterior. E, tipo, antes, né, de tudo, assim, a gente tinha essa vontade. E a gente pensava muito na França, porque o Guga fazia bacharelado em tradução do francês. Apesar de eu não ser estudante do francês, eu sempre flertei muito com a cultura francesa, com o cinema, literatura, as artes e tal, assim. Então sempre foi alguma coisa que fez parte do meu imaginário, sabe? Sim. Falar francês, ter esse contato direto, a imersão. Mas assim, né, a gente sabe que França é muito difícil. E aí o Guga veio com a ideia do Quebec, porque ele teve uma disciplina na Universidade de Literatura, eu acho que foi de literatura do Quebec, ou foi Caramba. de outras literaturas francesas, enfim. E aí ele falou isso para mim, foi em 2011, mais ou menos. Tipo, eu não sabia nada do Quebec. Eu Nem sabia que existia. só sabia o nome, sabia do Hotel de Gelo e a Aurora Boreal. E aí eu falei assim, você tá maluco de migrar para lá pro meio do nada, não tem nada lá, não quero. E aí ficou, ele chegou aí na palestra, porque em 2011 o processo era muito mais curto, era mais rápido, Sim. e tinha umas palestras que eles iam de estado em estado para poder falar sobre como é que funcionava e tal. Ele foi na palestra, e aí eu lembro que ele falava para os amigos, sabe? Ah, vamos todo mundo migrar Super junto. empolgado. E eu falei, você tá maluco, eu não quero saber disso, não. E aí ficou esquecido aquilo, assim. Quer dizer, esquecido mais ou menos, né? Porque ficava, mas aquele Por lugar quê, lá. né? É. E aí, é, 2000 e... aí a gente foi, em 2011 mesmo, a gente foi pro Rio, aí a gente tava lá trabalhando, bibibi, e sempre aquela vontade de ter uma coisa Conhecer experiência. algo. Aí a gente chegou a estudar na França, a gente fez um curso chamado Língua e Civilização, na Sorbonne, que foi muito legal, assim, foi muito legal, porque era um curso não era só de língua, mas era de história e cultura, então a gente tinha aulas que foram muito enriquecedoras, e só fez a gente ter mais vontade ainda Caramba. de viver de ter essa Experiência. vida. Aí, quando chegou 2013, 2014, assim, a gente começou a perceber que as coisas no Brasil estavam esquisitas, sabe? Teve as jornadas de 2013, aí, enfim, assim, a gente Questão e política não tava legal. a gente, tipo, eu sou uma pessoa muito, muito pessimista. Então, assim, 2013 eu já estava falando para ele, assim, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí a gente pensou assim, nossa, vamos,
né, assim, retomar aquele projeto. E a gente tinha um casal de amigos que tinha migrado para Nova Zelândia em 2008. 2008. E a gente reencontrou esse casal depois desse tempo todo no Facebook, e aí eles contaram pra gente, assim, como eles tinham chegado com a mala e cuia A também. experiência dele. Eles já estavam quando a gente se reencontrou, eles estavam com 2 filhos, sabe? Aí eles falaram assim, cara, vale a pena, agora é a hora, vocês daqui a pouco vão ficar mais velhos, vão perder energia, vai ser mais difícil, sabe? Aproveita agora e faz na loucura. Daí 2014 foi o ano que a gente começou realmente a planejar. Aí eu comecei a me informar Sim. sobre o que era. Quebec, comecei a gostar muito, e aí eu vi, tá, né? Depois de 3 anos, eu tenho que dar razão pro Guga que a ideia foi Vale muito a boa. pena. Vale a pena. E não foi somente, porque assim, tem gente que realmente gostaria de ter uma experiência fora e ponto. Mas eu já tinha uma simpatia muito grande pelo Quebec, pelas coisas que a gente lia sobre ele, né? Tipo, saúde universal e pública, educação pública, A qualidade, né? qualidade de vida, e outras questões, como, sei lá, tipo, ainda não era legalizada a maconha, mas estava em vias de legalizar. Sim. E, tipo, não só isso, né? Mas isso acaba representando muita coisa, diz É, muita coisa sobre um lugar. isso não, quem usa, quem não usa, não é um problema, principalmente aqui, mas diz respeito à liberdade, né? Exatamente, exatamente. O impacto que isso. Liberdade de direitos reprodutivos. É, Muita. E aí eu fiquei tipo assim, comecei a ler mais sobre, comecei realmente a não só me interessar, como realmente me encantar pelo Quebec, essa história da resistência da língua francesa aqui, assim, a história bonita, né? E aí a gente falou, então tá. Então, em 2014 a gente começou eu me lembro que eu criei um dossiê, assim, eu abri um documento, um dossiê completinho, sabe? Que tinha as informações, assim, que tipo, tinha um menu, assim, saúde, educação, nananã, que era para a gente poder estudar, e que contava sobre, que explicava mais ou menos como é que seria o processo. E aí, em 2015, a gente partiu literalmente para o plano. A gente casou, tirou férias só para poder resolver burocracias, sim. pegar diploma que eu tinha perdido, é, enfim, estudar mesmo o processo. E aí 2015 foi quando a gente entrou. E vocês encaminharam, isso é legal, que na verdade vocês encaminharam o processo já para chegar aqui como residente permanente, né? Então vocês já fizeram um atalho para ganhar tempo. Então vocês encaminharam a documentação para buscar o CSQ junto ao Uhum. Quebec, isso, né? Isso. Fazer prova de língua, documentação toda que o Quebec solicita. Chegando o CSQ, vocês já encaminharam a documentação para o governo federal. Foi isso, correto? Exatamente, sim. Tu lembra quanto tempo deu isso? Deu 3 anos. Que você falou de atalho, na verdade, é um processo mais longo, né? Era. Porque era, né? Eu não sei como é que anda hoje, mas é um atalho financeiro, porque ele era bem mais barato do que quem vem Uhum. fazer o estudo e depois aplicar, né, para o negócio, Verdade. para residência. Então, assim, nesse sentido, a gente não tinha dinheiro para vir por esses meios. A gente não Poxa. tinha. Então, assim, ou a gente entra com esse processo de trabalhador qualificado, ou a gente não entra. Então, Sim. vamos lá. E deu certo, porque depois de 3 anos vocês já receberam. Como é que foi? Vocês receberam a comunicação do Canadá dizendo sejam bem-vindos e vocês têm tanto tempo para chegar no país. Isso? Isso. Primeiro foi o CSQ, Isso? aí ele demorou um pouquinho porque eles contaram errado, eles erraram o processo. Eu não me lembro agora, a gente deu entrada em novembro, que foi quando... Foi o último processo que foi por papel, que não era online, tinha que mandar o papel. E aí tinha que calcular certinho o dia que ia chegar, porque tinha 4.000 vagas. Então, se chegasse antes da abertura, eles iam descartar, mas se chegasse depois, a gente perdia lugar na fila. Caramba. Então, tipo, nossa, era um negócio surreal, assim, tipo, um nervosismo de você mandar e calcular certo, e nananã, e se perde o papel no meio do caminho. Sim. Mas, assim, deu tudo certo. Aí, só que eles calcularam errado, a gente tinha pontos sobrando, e eles não contaram o diploma do Guga, que tinha muito ponto.
Caramba. E aí, por causa disso, a gente recebeu uma recusa. Foi isso, foi tipo em maio. A gente mandou em novembro de 2015, aí em maio de 2016 a gente recebeu uma recusa. Caramba. Dizendo que não tinha pontos suficientes, mas que se eu conseguisse uma nota maior no exame de línguas, eu conseguiria pontuação suficiente. Aí dá-lhe estudar, né? Tipo, a gente tinha que se agarrar Sim. àquela chance. Assim, ou eu consigo uma nota maior, ou então Vou ter a que gente. descartar. Eu teria que esperar um ano para poder entrar com o processo, para poder pedir revisão. Sendo que o erro tinha sido deles, né? Eles não contaram o diploma e a gente ia ter que esperar um ano. Bom, mas aí estudei. Focaram no E francês ou no inglês ou como é que... no francês. E aí, enfim, tipo, eu tive uma aula conheci uma professora maravilhosa que já veio aqui nos visitar, assim, foi, enfim, a gente fala assim, gratidão a Marília. E aí consegui a caceta da nota, e aí foi tipo assim, toma aqui, ó, toma aqui, ó. Era isso que tu queria? Já tava Pega. no ódio já, sabe? Tipo, eu lembro que ela me ensinou várias expressões bonitas para falar na hora da prova, porque ela falou assim, isso vai te ajudar a levantar a sua pontuação. Daí eu falava várias coisas, tipo, usava subjuntivo. Polida, super polida. Não, várias frases com subjuntivo, assim, usa imperativo também. Aí usei e deu certo. Então, as pessoas aprendam subjuntivo e imperativo. Que é Vale a muito pena para elevar o nível da tua língua. E aí a gente conseguiu. E aí a gente recebeu o CSQ em novembro. Foi aí eu fiz o TCF em junho, julho, e recebi em novembro. Recebemos o CSQ em novembro. E daí, logo que chegou o CSQ, vocês já providenciaram o processo de residência. Federal. O Nem perderam federal, o né? tempo. Não, aí a gente até fez aquele que se chamava upfront, que era tipo um exame Uhum. que a gente fazia antes de pedir um exame. Isso. Aí a gente correu o máximo que podia, isso em 2016, e aí você larga lá, né? Você manda os Esquece. documentos e esquece. A gente foi fazer a vida, né? Tipo, continuar trabalhando, continuar. E a gente recebeu em 2018, em maio de 2018. Foi rápido, vou te dizer isso. Foi rápido, foi rápido. É mesmo? Foi. Bom, 3 anos. E daí, para embarcar? Aí a gente foi em maio mesmo. Logo que chegou a resposta, vocês já recolheram as coisas de vocês e vamos para o Canadá. Isso. Chegando aqui, o que vocês tinham de contato para aluguel, para se estabilizar no primeiro momento? Como é que foi esse primeiro impacto? A gente reservou aquele. Não sei se você conhece, se você, enfim, já viu, que ali no Village tem um prédio chamado Montreal Moblé. Na verdade, eles têm vários prédios pela cidade, mas a gente alugou um estúdio ali para um mês. Alugaram direto aqui já ou alugaram estando no Brasil ainda? Eu não me lembro se a gente pagou no Brasil. A gente deixou reservado, com certeza. Ok. Não, seria muita loucura, né? Chegar aqui sem. Tem. Às vezes eu vejo, assim, umas perguntas no grupo, assim, sabe? Eu tô chegando aí amanhã e alguém tem apartamento? Claro. Assim, não, assim, eu sou bem obcecada com isso, sabe? Assim, tava tudo muito planejado. Eu ficava olhando no Google Maps, então, tipo, já sabia exatamente o mercado que tinha, tudo, a gente alugou reservou para um mês esse Montreal Moblé. Tá. E aí, chegando aqui, a gente foi procurar apartamentos para alugar, né, longo prazo. E quando é que foi de que forma vocês definiram que tu ia seguir estudando e o Gustavo ia trabalhar? Ou foi algo que aconteceu? Então, eu sempre tive vontade de voltar a estudar. E eu queria muito ter feito um mestrado antes, né? Só que, assim, no Brasil, pelo menos assim, nosso modelo de vida era muito, muito difícil, porque a gente trabalhava, né, 40 horas por semana, morava longe, então perdia, às vezes, por dia 4 horas de deslocamento, além das 8 horas de trabalho. Chegava já em casa já extenuado, assim, chegava 8, 9 horas da noite. Então, assim, mestrado não era uma coisa que estava nos planos. E aí eu percebi que, assim, aqui a vida ia permitir que tivesse essa qualidade
que eu pudesse me dedicar horas do meu dia aos estudos como eu queria. E aí, enfim, assim, aí me candidatei, e aí, tipo, pra minha surpresa, porque foi realmente uma surpresa, porque eu meio que fui assim, vamos ver como é que funciona, né? Sim. A gente chegou aqui no final de maio, eu comecei parênteses, a gente achava que a prova de francês era suficiente para dominar o francês, mas cheguei aqui e vi que era muito mais difícil. E aí eu voltei a estudar francês. Então isso, gente, foi em julho, voltei a estudar francês. Em setembro resolvi me candidatar ao mestrado. Eu pensei, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Só para ver como funciona o sistema. Tu Vamos ver aplicou dessa forma. se eles são gentis, ver se a prova... Não era prova, né? Tipo, eles fazem análise de currículo, escrevem uma carta, tem uma entrevista. E eu pensei, vamos ver como é que é a recepção deles. Aí, tipo, chegou novembro e recebi minha carta, sabe? Bem-vinda ao campus. Então tá, né? Foi Então, aprovada para o programa. sim, então bora. Que loucura! Em qual universidade foi a candidatura e o mestrado? A UQAM, que é a Universidade do Quebec em Montreal, que fica ali no centro. Que é grande, né? Ela é grande. Ela tem uma história bem legal, assim, porque as outras universidades, a UDM e a McGill, são universidades mais aristocráticas, ficam em bairros mais nobres. Uhum. E aí resolveram fundar o UQAM ali no centrão, que era para realmente se tornar uma universidade acessível à classe trabalhadora. Mais popular mesmo. Mais popular. Então, assim, já parte de uma ideia legal, né? Uhum. Que é da educação para todos. Quer dizer, né? Também, assim, não é para tudo, não é de graça. Sim. Mas... E esse teu mestrado, tu recebia a bolsa ou tu tinha que fazer algum pagamento integral? Como é que funcionava? Não, aqui, eu não vou nem falar como funciona, porque eu sei que é um sistema completamente diferente do Brasil. Uhum. E porque no Brasil, pelo menos assim, na minha experiência, né, eu era bolsista de graduação, então eu trabalhava num projeto de pesquisa, recebia um valor X por mês por aquele trabalho. E no mestrado também, assim, as pessoas, né, tem um número X de bolsas que são reservadas para os estudantes e as pessoas podem ficar na pesquisa até o fim do mestrado. E aqui não, aqui é um negócio diferente, assim, você se inscreve como se fossem uns concursos, você se inscreve e você recebe um valorzão, assim, sei lá, sabe, 10, 15 mil dólares. E aí Isso é você bom? administra. Não, mas aí não é por mês, entendeu? Tipo, você administra aquele valor lá. É por semestre? Não, é por candidatura. Então, assim, tem gente que se inscreve em um montão, ganha um montão de bolsa. Entendeu? Pelo menos assim, isso é a experiência que eu tenho na literatura. Uhum. E aí existem alguns contratos de pesquisa, mas eu não sei exatamente como é que Como funciona? funciona. Tem problema. E tu conseguiu, olha só, tu falaste agora literatura. O teu mestrado, ele é vinculado à literatura. Porque tu é formada, tu é graduada no Brasil em literatura. Isso. E teu mestrado aqui é? Ele se chama Estudos Literários, Tá. e aí tem uma concentração em estudos feministas, que não é próprio da literatura. Na verdade, é um instituto de pesquisas multidisciplinar. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer um estudo que tenha um recorte da perspectiva feminista, entendeu? Entendi. E é nessa linha o teu mestrado. Sim. Caramba. Não concluiu ainda. Não. Não, é só. Não, mas eu tô quase lá. Já tô quase na metade da dissertação. Olha aí, que maravilha. Na verdade, tá na reta final. Se Deus quiser. Que maravilha. E me diz uma coisa. Vocês estão. Eu me perdi as datas. Vocês estão quantos anos aqui já? Vai fazer 4. 4 anos. É. Chegaram como RP, estão Gustavo trabalhando, tu estudando. E nesse momento todo, nessas adaptações, principalmente acadêmica, quais foram as diferenças que tu sentiu, tu chegando no Canadá, sendo uma mulher estrangeira fazendo mestrado? O que tu sentiu de diferente de sala de aula, de discussão mesmo? Porque tu tem experiência de graduação, quer não, tu sentava numa sala de aula, e no mestrado em outro país, o que tu via assim de diferente? Cara, eu tive uma experiência. Eu tô tendo, né? Assim,
uma experiência que foi um pouco diferente, um pouco decepcionante. Principalmente quando a gente considera que, né, quando a gente sabe que o Canadá tem um programa de imigração que é muito legal, uma política de abertura, diversidade cultural, nananã. Eu cheguei na universidade, de todas as aulas que eu fiz, eu sempre fui a única estrangeira de um país não francófono. Assim, Caramba. eu digo estrangeiro de um país não francófono porque sempre tem gente de Paris, da França, que são estrangeiros, mas é uma outra relação, né? Sim. Então, assim, eu nunca tive nenhuma colega que viesse, que tivesse uma outra experiência. Então, assim, nesse sentido eu fiquei pensando assim, tem certos lugares, tem lugares e lugares aqui, né? Uhum. E quando a gente pensa no campo literário, assim, como no lugar mesmo, né? Porque tipo, a literatura realmente é um campo onde são forjados imaginários, a cultura de um lugar. Então, eu percebi que, bom, enfim, isso tanto na universidade quanto em outras editoras que eu entrei em contato para poder fazer trabalhos, que ainda existe essa questão da língua, sabe? Apesar da gente fazer parte a gente faz parte, né, hoje desse país, dessa província, mas existem ainda certas áreas em que pessoas como nós não circulam, assim, Ah, sabe? E é mais fechado, é uma bolha mesmo. é, então assim, isso foi um pouco decepcionante, mas ao mesmo tempo enriquecedor, né? Porque eu era como se fosse quase que uma mosquinha ali, assim, eu via as pessoas, né, discutindo sobre as coisas daqui e as coisas de Sim. lá, da França, e eu tava lá, tipo, só Observando, observando. Igual a tentando. mosca na sopa do Raul Seixas, sabe? Que ele fala assim, Sim. observando e abusando. Eu tava lá. Que loucura, é diferente mesmo, não tinha primeiro relato interessante nesse sentido, dessa bolha. Embora que, acho que em cada área, eu tenho alguns colegas também de outras áreas que já havia comentado isso, inclusive no ambiente de trabalho. Por Uhum. mais que aqui seja muito plural, seja um país aberto, acolhedor, e tem alguns movimentos que são um pouco mais fechados. Não posso nem dizer movimento, mas algumas pessoas em si, porque é complicado falar movimento, porque ele vai abrir muito, né? Sim, sim. Mas, Mas mas movimento, às vezes, no sentido de dinâmica mesmo, sabe? pode As coisas ser. se movimentam de maneira que a gente não entra ali, Pode ser. Pode sabe? ser, então nesse sentido. Pode ser nesse sentido. E essa foi a única dificuldade que tu... Não posso dizer dificuldade tem, mas foi aquilo que tu conseguiu observar de diferente Como estudante, como estudante. sim. Eu não quero ter pretensão de dizer que essa é uma experiência muito particular, de colocar isso como, sabe, tipo assim, tentar, às vezes, ou desencorajar as pessoas a dizer assim, não, é assim que é. Não necessariamente. Isso foi um recorte meu, assim, uma Sim, experiência minha. Enfim, assim, foi isso foi como isso. estudante e também depois como profissional também, assim, e na minha prática de escrita, posso dizer assim, prática de escrita. Eu tive algumas experiências aqui também publicando. Isso é muito legal. Isso é legal pra caramba. Mas, assim, também sempre, 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 sempre a única pessoa de um país não francófono. Sempre. Impressionante. E as tuas publicações, os teus trabalhos, sempre em francês ou tu passeava pelo inglês também? Não, eu não me sinto à vontade com o inglês, como eu me sinto com o Sente a vontade francês. no francês, Sim. porque escrever francês é difícil para mim. Não, mas é difícil. Eu sempre preciso contar realmente, assim, com uma rede de apoio de pessoas Legal. que me ajudem a melhorar o texto, né? Uhum. A minha orientadora, por exemplo, é uma pessoa que é maravilhosa, porque ela corrige e ela vai dizendo, nesse contexto essa palavra cabe melhor, Ah, sabe? legal, legal, É, legal, legal. Então, de fato, ela faz uma orientação sim, sim. excepcional. E, ok, avançando um pouquinho, Uhum. ok, estava estudando, as coisas estavam funcionando. E o Caetano, em que momento chega? Caetano chega. Apresenta, fala quem é Caetano, porque tu falou em Guga antes e agora falou de Caetano. Sim.
Bom, Caetano é o... Como é que eu Herdeiro. vou... É o herdeiro da nossa maravilhosa, do nosso patrimônio, né? Que consiste em uns quadrinhos de parede, umas Ah, plantas. sabe qual, além da família, né? Ele também vai herdar a cidadania, que foi graças a vocês que ele já nasce cidadão. É verdade, verdade. Já Aí, ó, herdou, né? já herdou. É. Em que E, momento bom, vocês definiram que era a hora de ampliar a família? não, a gente não, a gente não decidiu. Não, Ele não foi bem que discutido decidiu. isso. Não, não, a gente queria ter um filho um pouquinho mais pra frente. E Caetano não foi. Eu sempre falo para as pessoas assim, não foi planejado, mas foi muito bem-vindo. Ah, claro. Inclusive porque aqui, né, por exemplo, a interrupção de gravidez é legalizada, é super acessível, mas a gente, quando a gente pensou assim, não, só está encurtando um pouco, né, o Sim. trajeto. Era para ser mais na frente, Tá então adiantando. vamos. Então, o lema da nossa vida é bora. Então, bora. Porque, na verdade, o maior passo já foi dado antes, né? Que foi fazer o processo de imigração, que foi um passo difícil. E A gente já estava aqui de boa, né? Já estava com apartamento alugado, com trabalho. Então, a, não foi legal. a vida já estava um pouco diferente. E nessa aí, como é que tu ou vocês, né, sentiam o sistema de saúde para esse momento? Que é um momento diferente, na realidade. Foi positivo, mas em alguns momentos a gente percebeu que poderia não ser. Assim, quando. Tá, aí, né, descobri que estava grávida, aí marquei a primeira consulta numa clínica que era de ginecologia e obstetrícia. E aí, assim, eu achei tudo muito frio. Assim, eu estava me sentindo muito vulnerável, estava sozinha nesse dia, estava meio assustada com, né, tipo assim, meu Deus, estou grávida e tal. Primeira consulta. E primeira consulta, o meu francês tem um sotaque muito forte, muito carregado de português, e ainda mais a gente tendo que usar máscara. Eu falava com a médica, às vezes eu falava, ela não entendia, ela virava os olhos, sabe? Ou então eu pedia para ela repetir, ela meio que. Ela não te E, acolheu, resumindo. não, eu tava. E. Enfim, assim, daí eu achei super. Não dá para dizer que tenha sido ruim no sentido de que, né, teve toda a estrutura para aquilo, mas assim, eu acho que ela não observou que eu estava muito sensível. E a gente fica mais sensível ainda, né, quando tá grávida. Assim. É. Aí que ela E tinha que ter um pouquinho mais de tato, né? sim. Ah, Aí uma amiga me falou assim, olha, além dos hospitais aqui, tem as que chamam de maison de naissance, que são as casas de parto, que tem uma abordagem mais humanizada. Eles têm, enfim, assim, um trabalho que é muito voltado pro um acolhimento psicológico, emocional e tal. Quem sabe você não vê com eles. Aí eu liguei para lá, consegui uma consulta, e aí eu tirei o suivi, né, do hospital. Eu encaminhei todo o meu dossiê para a Maison de Naissance e fiz todo o acompanhamento lá. E foi a melhor coisa que eu fiz na mudou vida. muito. Eu sempre falo para as pessoas assim, se a pessoa primeiro, se ela tiver uma demanda como a minha, né? Tipo assim, se você percebe que você precisa de um acolhimento, Uhum. que você sabe que Um acompanhamento mais de perto, né? sim, mas aí tem outro porém, né? Lá eles não usam anestesia. Então, assim, se a pessoa não quer usar anestesia, eu super recomendo a casa de parto. Claro. A cara do Evandro. Isso deve ser um pouco difícil, né? É que eles têm uma abordagem que é tipo assim, contra o excesso de medicalização, Uhum. porque a gente, enfim, assim, muitas vezes acaba sendo prescrito muito remédio, tudo Sim. resolve com remédio. E eles não, assim, é uma coisa mais humanizada mesmo, né? Mais natural. Uhum. Mas eu confesso que eu passei, meu Deus do céu, não vou tomar anestesia. E aí ela falava assim, não, a gente vai resolver isso com massagens e meia luz. Eu pensava, meu Deus do céu, de massagem meia luz, vai doer.
Que louco. Mas eu recomendo. Que maravilha. Então, na verdade, essa recomendação que tu faz é para Maison de Naissance. Isso, Maison de isso. Naissance. Mas dentro dessa coisa, assim, eu tenho amigas que fizeram acompanhamento no hospital e amaram. Sim, Então vai muito da sorte que você tem de encontrar a médica certa, vai da sua demanda, porque tem gente que não sabe que não tá em outra. Então, de boa, assim, mas eu acho que é interessante ouvir vários depoimentos para tomar uma decisão mais acertada. sim. E tu tivesse de um acompanhamento de forma regular. Como é que acontecia esse acompanhamento? Na verdade, como acontece esse acompanhamento aqui no Canadá? E mais especificamente a tua experiência. Porque eu já ouvi. A gente vai Uhum, conversando, né? Porque o nosso grupo ele vai se ampliando. E cada mãe acaba tendo uma experiência diferente, né? uhum. Então, como foi o teu acompanhamento com o Caetano na Maison? Então, assim, eu não me lembro agora exatamente a quantidade de encontros, mas eles são mais espaçados no começo e conforme vai se aproximando da data de parto, vai tendo encontros mais com intervalos menores, né? Uhum. E é muito legal, assim, porque que se chama de sage-femme, que são as parteiras, existe uma faculdade para isso, então elas são formadas nisso, elas têm autoridade para prescrever alguns medicamentos ou para pedir exames. Então, assim, ou para fazer exames. Então, muito exame eu não precisei fazer no hospital, era ela mesma, a minha própria sage-femme que fazia. Então, assim, era muito legal porque é literalmente uma casa, é um casarão grandão, então, sabe, é muito mais acolhedor o ambiente. Você entra lá, você é atendido por uma pessoa com, sabe, vai ter um móvelzinho bonitinho, vai ter uma caminha, uma cortina bonita. Você sente como se realmente estivesse numa casa. Então, assim, o acompanhamento é muito legal, assim, é muito, eu não tenho outra palavra, assim, é acolhedor mesmo. Sim. Você se sentiu acolhida quando tu fez Sim, essa sim. troca, então. E a partir disso, tu conseguiu, de fato, aproveitar mais as consultas, aproveitar mais as relações. E a doula, onde entra nisso? Então, essas são as parteiras. Uhum. A doula é uma outra profissional que vem junto, mas que trabalha mais na preparação do parto. Tipo, ela vai dando uma assistência, mas eu não tive doula. Ok. E aí o que acontece? Se a sage-femme, por exemplo, assim, se a pessoa tem que acabar tendo que ter o parto no hospital, a sage-femme se torna uma doula, porque ela vai estar lá te dando todo o apoio, mas ela não é a pessoa que é responsável pelo parto, porque no hospital quem vai ser responsável vai ser o obstetra, né? Entendi. Então, nessa casa de nascimentos, a responsável é essa profissional, que é a Uhum, Sage. Sage do quê isso, mesmo? sage-femme. Sage Femme. Ela é a responsável pelo teu parto. Isso. Humanizado, ok. Mas caso seja necessário algum tipo de intervenção, problema algum, eles colocam todo mundo numa ambulância e vão até o hospital. Isso? Exatamente, exatamente. Por exemplo, se eles percebem que o parto não está demorando muito, né? Se você está andando de uma maneira que não é legal, assim, eles já encaminham e por isso que as maisons de naissance são sempre muito próximas aos hospitais, porque é uma questão de Entendi. minutos, você chega lá Para para. sanar algum tipo de problema. Exatamente, E essa pessoa vai estar te acompanhando mesmo quando o hospital assumir. exatamente, Que é bom, né? Porque essa pessoa que conhece já o teu histórico, já conhece, fez todo o acompanhamento contigo. Isso é exatamente. interessante. Daí vamos para um outro detalhe, a critério de conhecimento também, e fala, não precisa citar nenhum tipo de valor, mas o processo. Como é que funciona a questão de registro da criança? Uhum. E tem um benefício que vocês podem receber a partir do momento que eu não sei se é a partir do momento que vocês chegam no Canadá, como RP, ou vocês precisam estar algum tempo já aqui no Canadá para a criança começar a receber esse benefício? Boa pergunta. Eu não Tá. sei como acontece se a pessoa já chega com uma criança aqui. Uhum. Mas de fato, assim, ele nasceu em maio, aí a gente fez
assim que a gente chegou, assim, a gente chegou em casa, já abriu o computador e foi fazer o requerimento de certidão dele. Faz direto no site. Tu lembra o site que tu faz os registros da criança? Cara, quando você sai do hospital, eles têm um escritóriozinho lá que você tem que pegar um documento. Ah, Então, ok. e aí vem com o site. Ah, ok. Mas É eu não me lembro. orientado do... Já sai com orientação do hospital, então. Isso. Tá. Com tudo certinho, assim. Bom, aí a gente entrou com esse pedido. Eu me lembro que não foi automático, assim, que eu tive que entrar para poder pedir o auxílio do governo federal Uhum. e entrar também para pedir o auxílio do governo. Eu acho que o estadual eu não precisei pedir, porque justamente quando ele faz o registro, ele já entra automaticamente e está vinculado ao meu NAS, né? Que é o meu CPF daqui. Mas o federal eu tive que entrar com pedido. Aí eu demorei um tempo para receber. Mas aí depois Não já é, recebi retroativo. não acontece de um mês pro outro, então. Não, demorou uns Faz 2, 3 meses. Mas recebe o valor retroativo depois. Sim. Tanto... Ah, ok. Isso federal, porque o provincial tu já recebeu depois que tu fez o registro. Isso. É mais rápido. Aí ele o depósito não é feito todos os meses. Ele é feito a cada 3 meses. E aí eu recebi um cheque, eu acho. Porque eles adoram cheque aqui, né? E, Gostam bastante. e o primeiro é um cheque, e aí depois é um depósito direto na conta. Aí é a cada 3 meses só que eu recebo. A cada 3 meses vem um valor. Vem um valor do governo federal e um valor do governo provincial. Isso. 2 valores. E eles chegam basicamente juntos. Acho que não. Não, o provincial vem no começo do mês. E o federal vem, tipo, dia 20. Alguma coisa. Vocês já estão há um bom tempo aqui. Filho nasceu, a trajetória de vocês é muito legal, porque na verdade vocês começaram com uma preparação, mas dessas coisas a vida foi guiando vocês e de fato aconteceram pequenas mudanças que vocês não esperavam. E o que, vendo hoje, o que vocês já viveram, tá? O que tu terias feito diferente para chegar no Canadá? Uma pergunta bem profunda, né? É profundo, mas não tem muito estresse, porque é mais aquele tipo de questionamento que eu faço para quem está nos assistindo refletir um pouco também, né? Porque quando a gente vem, eu tenho a minha história, tu tem a tua história, e chega um momento que tu pensa assim, poxa, se eu tivesse feito aquilo lá atrás de uma forma um pouco mais pensada, o meu resultado aqui talvez tivesse sido um pouco diferente, mais rápido para alguma coisa ou não. E eu quis introduzir dizendo que a vida foi moldando vocês, porque de fato vocês chegaram logo tu fizeste teu curso de francês aí, as coisas começaram a acontecer, tu já conseguiu ir para o mestrado, então isso foi muito válido. Passaram-se aí mais alguns meses, já estabilizado, aluguel, Caetano vem. Então a vida foi guiando vocês, mas nada que vocês não pudessem efetivamente ter o controle da situação, né? Então é Sim, mais ou menos sim. isso, nesse sentido de fazer o que o outro lado pense também, né? Aquela pessoa que está pensando em vir para cá, aquela pessoa que está pensando em mudar de vida, talvez nesse teu gatilho, ou não, porque daqui a pouco tu fala, não, o que eu fiz está tudo bem, deu tudo certo, e para mim está tudo correto. Talvez sirva para essa pessoa dar uma refletida um pouco mais fundo. Ó, eu não estou fazendo, ou eu estou fazendo igual ela fez, eu posso pensar nessa outra linha. Né? Não é algo louco. Eu tô aqui pensando que você me pegou de surpresa. Desculpa, não era Não, mas intenção. é interessante até, tipo assim, pegar de surpresa, porque eu acho que a resposta pode ser mais genuína, né? Se eu tivesse refletido sobre isso, talvez pudesse influenciar, mas eu realmente não sei, assim, eu tô pensando. O nosso processo foi todo fechadinho, sabe? A gente, foi tudo Sim. muito bem planejado, então nesse sentido, assim, eu, sem querer achar que tô me vai descendo disso, assim, mas Não. eu acho que a gente fez muito certinho, sabe? E eu recomendo que faça, porque se faltar grana, vai ser horrível. Então, sabe, eu me lembro assim que o meu orçamento, eu comecei a fazer planejamento financeiro para os primeiros meses, tipo, muitos anos antes. Eu botava, tipo, a carta de metrô, eu botava lá. E, sabe, tipo, esse tipo de coisa, assim. Então,
eu acho que isso eu posso dizer assim, a gente fez certinho e façam isso. Quem tiver em processo de imigração, faça realmente, porque podem acontecer surpresas desagradáveis. E eu acho que isso é muito válido, o que tu comentou agora, que é o planejamento real, né? Uhum. Tu, de fato, se preparar para isso e buscar essas informações, que hoje a gente tem muito mais informação do que nós tivemos quando a gente estava se preparando para cá. Sim. Né? O Sim. Facebook hoje tem muita informação, a gente tem alguns grupos no Facebook que funcionam muito bem. Eu não tenho Face, mas eu via logo que eu cheguei aqui que as coisas funcionavam muito bem. Uhum. O próprio Instagram e YouTube hoje tem muito mais material, então hoje tá tudo muito mais objetivo. Claro, que nem tu falou, o cartão no metrô, como eu faço para pegar o ônibus, como eu faço para pegar o metrô, tu tem um mapa já disponível na internet. Então, esses pequenos detalhes hoje tu consegue acompanhar melhor, né? Então, acho que aí sim tá a tua dica de ouro, na realidade, né? Que é Sim. essa preparação. E se apropriar do processo. Eu acho que mesmo a gente fez o processo todo sozinho, mas tem gente que faz por agência, né? Acho que vocês fizeram, né? Por Nós agência. fizemos por agência. Mas tem gente que acha que o fato de fazer por agência significa deixar, né? Você pagar e deixar que Deixar eles acontecer. resolvam. E não assim, porque o processo é nosso, né? Então, sabe, a nossa vida que está na mão das pessoas, as pessoas são humanos, são seres humanos, podem errar, podem se equivocar. Então, assim, ninguém pode saber mais do processo do que você. Isso que tu falou vem ao encontro do que a agência que eu utilizei para vir, eu tenho contato com o proprietário até hoje, e ele sempre deixou isso muito claro, né? Acompanhe, saiba o que está acontecendo, né? Acompanhe de fato o que está rolando, porque é a tua vida, é como tu disseste, é a tua Sim. vida. Nada mais justo e correto que tu tome conhecimento dos passos que serão dados, né? Ou dos Sim. passos que não poderão ser dados, dependendo de Exatamente. cada processo, dependendo de cada família, dependendo de cada pessoa. Sim. É Mas então, bem... eu acho que eu acho que não saberia responder mesmo assim o que não faria, porque em termos de imigração a gente fez tudo muito certinho, né? E o E aí, resto, eu acho que aí pode tá a falar. tua dica, sabe por quê? Eu acabo me envolvendo com várias pessoas, me envolvi bastante logo que eu cheguei aqui também, e vem muita gente atravessado. Atravessado que eu falo não que a pessoa seja errada, não, mas ela coloca ou deixa de colocar algumas informações e tomar conhecimento dessas questões, ou de alguma questão que é importante. Uhum. E quando caem aqui, o susto é grande, porque tu tá numa Grande. língua diferente, cultura diferente, alimentação diferente. Nossa, dá para citar tudo. Qualquer É detalhe tudo. tem A temperatura, né, que a gente estava conversando. temperatura, né? As relações pessoais são bem diferentes. Sim. E aí isso entra a queixa que eu tinha feito um pouquinho antes sobre a aula, mestrado, esse campo literário, assim, porque tudo é atravessado pela linguagem, né? Uhum. E é isso, assim, a gente viver num lugar onde língua e linguagem funcionam de maneira diferente é um desafio diário, né? Então, assim, a E, gente tem que se preparar mesmo. e tu és uma especialista na área, né? Agora imagina que a gente nasce e cresce num idioma onde a cada dia a gente aprende desde jovem, e conforme a gente vai crescendo, querido acordou, e conforme a gente for crescendo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai inventando e manipulando palavras também, inventando Uhum. gírias, expressões. A gente já adulto, a gente entra numa outra sociedade onde isso aconteceu também e acontece diariamente, só que a gente acaba chegando engessado aqui, né? A gente vem com Exatamente. um vocabulário padrão, com aquilo que a gente consegue buscar. E não é somente a questão do idioma em si, que tem isso, assim, o significado das coisas, porque às vezes a gente domina a língua para contar uma piada, mas o que é engraçado, o modo como a língua funciona no nosso raciocínio é diferente. É verdade. Então, assim, às vezes eu me vejo aqui, assim, fazendo uns trocadilhos, fazendo umas coisas que não tem graça em francês, sabe? Mas... Só E, tu dá risada.
E esse para mim é o maior desafio, porque assim, a gramática a gente, se você estuda gramática, você domina a gramática, né? Sim. Mas essa coisa, quando você fala do movimento, sabe? Esse movimento que a língua faz em outras esferas é muito difícil de seguir. E esse que eu acho que talvez seja um dos motivos que faça muita gente ficar frustrada ou decepcionada, porque a gente se prepara pro frio, né? Sim. Chega dando porrada na gente, mas a gente sabe que vai fazer frio, a gente compra casaco, a gente estuda gramática, mas essas interações, sabe, pequenas Sim. interações, assim, são Eu vou dizer que isso eu difíceis. vivo diariamente no meu ambiente de trabalho, porque eu trabalho com um volume bem grande de senhores, né? Então a Uhum, média de idade de onde eu trabalho é bem elevada. Então essas pessoas eles ficam, não é só contando piadas, mas eles fazem referências às coisas sociais deles, tanto referências uhum. antigas como referências atuais, só que eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando, porque eu não consigo buscar. Não dá bom, qualquer coisa tu grita. E, e é difícil de ir buscando isso, né? Sim. Tem que ter uma concentração muito grande e às vezes fica até chato tu ficar perguntando a origem, porque eles também não sabem dizer. É natural, né? É natural É, para é eles. natural, tu falaste agora. É tudo, é natural. É, é como nós lá, né? No Brasil a gente vai fazer piada, a gente vai rir de uma cena, a gente vai rir de um alguém que tropeça e não sei, a gente vai rir ao natural. A gente não Sim. sabe explicar o porquê dessa graça, mas ela acontece. Então é engraçado isso. É bem engraçado. Lela, caramba, cara. Passou voando, não sei se tu sentiu aí, mas pra mim aqui o tempo passou e eu nem percebi, cara. Sim, também, foi uma delícia. É engraçado porque eu tinha falado, né, assim, acho que, né, fazer aqui mais rápido, e passou super Tu, rápido. tu comentando isso, eu só pensando, vai passar, ela não vai Né? perceber o tempo passando. Cara, eu acho muito legal quando a gente divide, não só tu, mas colocando agora no plural, porque cada um de nós tem uma história, Uhum, sabe? Cada um de nós tem uma experiência. Eu acho que cada um de nós tem esse direito de poder externar isso, né? Às vezes a gente não consegue dar muitos detalhes pelo tempo, né? Porque eu acho que cada uhum. pessoa que poderia falar facilmente 5, 6 horas, né? Se a gente não ficasse trocando de assunto ou se a gente não ficasse meio que limitando, porque a gente não tem todo esse tempo disponível, mas cada um que está aqui, e não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, tem direito e é muito legal ouvir as histórias, sabe? As dificuldades, os ganhos, as perdas e assim por diante. Sim, eu vou aproveitar aqui para dizer o que tu tinha falado, na verdade, em off, mas eu acho que convém também deixar isso registrado, porque eu acho muito nobre essa sua iniciativa de ouvir as histórias das pessoas, e entra muito também nessa queixa, né, da dificuldade do imigrante, porque a gente muitas vezes passa aqui um pouco invisibilizado, né? A gente trabalha muito, sabe? As pessoas acham que a gente está aqui, quem que está no Brasil, a gente pensa que a gente está rico aqui, né? A gente trabalha muito. Mas muitas vezes, assim, a gente não tem às vezes espaço para que a nossa individualidade seja levada em conta, né? Assim, quando se Sim. fala em imigrante, uma massa, mas assim, cada um tem uma história, cada um tem, que no negócio da gravidez, uma vulnerabilidade, sabe? E é muito legal, assim, isso que você está se propondo, porque eu considero, inclusive, literatura, o fazer literário. Você está coletando histórias, você está transformando essas narrativas em pequenas cápsulas, Pequenos sabe? registros, né? Essas histórias em pequenas cápsulas narrativas. Então, assim, eu acho muito legal, sabe, que isso aconteça, que a gente possa ouvir histórias e conhecer pessoas e trocar essas ideias. Ah, muito obrigado, cara. Obrigado. Isso só é possível porque eu tô rodeado de pessoas igual a ti, igual o Gustavo, eu vou citar as pessoas que já passaram por aqui, igual o Willy, igual o Fernando, igual a Laura, igual a Xanda, igual o Edu, que eu conversei ontem. Então, assim, e não só eles, e os outros que virão, né, que para minha alegria
eu já tenho uma fila de espera, não é isso, mas eu já tenho uma série de pessoas que se prontificaram a vir compartilhar essas histórias comigo. Isso me deixa tão feliz, sabe? Que esse material de fato, o Caetano, esse material de fato, eu tô fazendo é mais para auxiliar e para registrar mesmo, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, e eu sei que o YouTube vai ser uma empresa que vai estar aí. Então, pelo menos a gente deixa o registro das nossas histórias de alguma forma, e aquilo que passou, né? Positivo, negativo, A gente história. vê muita coisa ainda pela frente, né? Exatamente, exatamente. Lela, 2 coisas antes de eu te liberar. Caetano, só 1 minutinho, por favor. Preciso de 2 coisas tuas, Lela. Primeiro, me ajuda nos apoiadores, tá? Bem rapidinho. Bike Garage, eu vou ser bem rapidinho hoje. Bike Garagem, em São Leopoldo. Bike Garagem, manda um abraço lá pro Ezequiel, proprietário da Bike Garagem, em Fala, São Leopoldo. Ezequiel. Um abraço Outro. aí. Olha só, fazer uma filial aqui, entendeu? A gente gosta muito de andar Boa! de bicicleta. Boa! Já vem de Malicuia. Vem pra cá, Gostei. Ezequiel. Todo mundo aqui é super saudável e as pessoas gostam mesmo de andar de bicicleta. Então, ó, tem E é mercado. verdade, né? A galera roda muito de bike, cara. Ainda mais depois de comer uma massa aos 4 queijos, molho 4 queijos, aí precisa meter a bike. Outro apoiador é o Sofá Novo de Novo, em Novo Hamburgo. Sofá, né? A gente precisa de sofá, não tem como fugir disso. Manda um abraço pro Frederico lá, Lela, por favor. Federico ou Frederico? Frederico. De Frederico? Fred. Ah, então um abraço aí pro Frederico, pro Fred, do Sofá Novo de novo. Sempre bom Isso. ter um sofá novo. De novo. Muito bom. Muito bom. E daí tem o outro que é assim, ó. KIF, olha o nome. KIF Sleep Comfort. F de Frederico? É K de Kelvin e F de Frederico. Tá. Isso aí. Sleep? KIF Sleep Comfort é uma loja de colchões. Uhum. Então eles fazem manutenção, compra, venda. Eles são vinculados à marca Erval. Lá tu pode mandar um abraço pro Kiko. Pro Kiko, do KIF. Exatamente. Exatamente. E tem um aqui que é muito, muito, muito especial e importante, tá? Que é o Everton Cardoso, tá? Social Media, Everton Cardoso, e ele trabalha com mídias sociais. Então, aquela empresa que é pequena, média e até grande, que ainda não se colocou na internet, por favor, né? Procura o Everton Cardoso Social Media, porque tu precisa colocar o teu negócio no mercado da informática. Precisa estar na internet de alguma forma. Então manda um abraço, por favor, pro Everton Cardoso. Um abraço para Everton Cardoso e para a galera aí que está começando ou continuando seus negócios, porque realmente a gente subestima o poder das mídias, das redes sociais hoje, mas um profissional qualificado é muito importante. Exatamente. E eu estou procurando o novo aqui, que eu me perco nos negócios aqui. Eu vou ter que colocar ele para o próximo vídeo, que eu perdi mesmo aqui os dados dele. Mas antes de terminar, então, Lela, por favor, tuas redes sociais, aquelas que tu queira deixar disponível, o que tu pode deixar para nós aí? Facebook, Instagram, Twitter ou nada? Tu fala assim, ó, me vê aqui e era isso, não tem que ficar me adicionando em lugar nenhum. Eu tô no momento com o meu Instagram suspenso, porque quando eu tô no momento de escrita, assim, eu dou uma fugida de lá. Mas eu vou deixar meu Instagram, porque eu pretendo voltar logo, que é Lela com A 12 vezes. Então é Lella 12 vezes. Aí sou eu. Quantas vezes? 12. 12? É. Se eu procurar teu nome, eu te acho ali ou não? É porque tem muita Lela. Assim, é um nome muito comum. Então, tipo... Lela. Isso. Eu nem Caramba. sei como é que tá o meu... Acho que tá só Lela, assim, na biografia. Mas bota Lela, que é isso aí. Ok. Isso é no Instagram que tá desativado, não dá para adicionar no momento. Isso, mas eu pretendo voltar daqui a 1 ou 2 semanas. Tá. O Twitter eu não uso, Facebook eu uso muito pouco, então acho que de boa, assim, Instagram é o sou mais ativa, só tive até demais. Excelente.
Quer deixar algum recado a mais pra galera? Ou tá tudo muito bem? Já deixou o recado? Mandar um beijo pra minha mãe e meu pai pra você. As referências. Muito bom. Bela, muito obrigado por ter participado aqui, principalmente pelo teu tempo, tá? Imagina, O querido, obrigada a Caetano, você. guri novo, né? Bem novinho, tá sempre, com certeza, querendo ficar com a mãe. Mando um beijo, um abraço pro Gustavo, que sem palavras ficou ocupando o Caetano aí, então vocês de fato são pessoas, vocês são uma família muito importante para nós. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho sempre e obrigado pela participação, tá? É isso que eu tenho que agradecer. Que isso, problema algum. Beijo para vocês, nos falamos na sequência e qualquer coisa, grita. Beijo, Lela! Beijo.